A parábola do semeador, em Corazim, com o novo discípulo Elias. Jesus me diz, mostrando o curso do Jordão, ou melhor, a foz do Jordão, onde deságua no lago Tiberíades, que é onde fica a cidade de Betsaída, na margem direita do rio, em relação aos que estão voltados para o norte. A cidade hoje já não parece estar à beira do lago, mas um pouco para o interior, e isso confunde os estudiosos. A explicação está na terra que preenchia essa parte do lago, pois ali foi depositada ao longo de 20 séculos, à beira do rio, por aluviões e deslizamentos de terra nas colinas de Betsaída. A cidade ficava então na foz do rio, e de fato os barcos menores, principalmente nas estações ricas em água, navegavam rio acima, quase até Corazim. O rio, porém, sempre foi usado como porto e abrigo para os barcos de Betsaída, quando o lago estava muito agitado. Não digo isso para você, que não se importa, mas para os céticos estudiosos. E agora vá. Os barcos dos apóstolos, após cruzarem um curto trecho do lago entre Cafarnaum e Betsaída, pousam nesta última cidade. Outros barcos os seguiram, e muitas pessoas saíram deles para se juntar ao povo de Betsaída, que veio saudar o Mestre. Jesus entra na casa de Pedro, onde sua esposa está novamente. Suponho que ela preferiu ficar sozinha e viver com a mãe, que reclama continuamente do seu marido. Lá fora a multidão clama Jesus com toda a força, o que perturba muito Pedro, tanto que ele sobe ao terraço e discute com os cidadãos, dizendo que eles devem ter respeito e boas maneiras. Ele gostaria de desfrutar da companhia de seu mestre por um tempo, em paz, agora que o tem em sua casa, enquanto ele não tem tempo nem prazer para lhe oferecer um pouco de água e mel entre as tantas coisas que pediu à sua esposa para oferecer. E ele resmunga. Jesus olha para ele sorrindo e balança a cabeça, dizendo: Você talvez pense que nunca me viu e que acabamos de nos conhecer por acaso. Mas é assim, quando estamos no mundo, tu e eu estamos sempre juntos? Nunca na sua vida. Entre mim e ti está o mundo, com seus enfermos, seus aflitos, seus ouvintes, seus curiosos, seus caluniadores, seus inimigos, e nós nunca estamos juntos. Em vez disso, estás comigo na minha casa, e eles devem compreender isso. Pedro está realmente chateado. Mas não vejo diferença, Simão. Meu amor é o mesmo e minha palavra é a mesma. Quer eu lhe diga em particular ou a todos. Que diferença isso faz? Pedro então confessa seu grande pesar. O problema é que sou um obstinado e minha mente divaga facilmente. Quando tu falas em uma praça, em uma montanha, no meio de uma grande multidão, eu entendo tudo, mas não sei porquê, não me lembro de nada. Contei também aos meus companheiros e eles dizem que tenho razão. Outras pessoas, quero dizer, as pessoas que te ouvem, te entendem e se lembram do que dizes. Quantas vezes já ouvimos alguém dizer: já não fiz isso porque tu nos disseste, ou vim porque uma vez te ouvi dizer e fiquei impressionado com isso. Em vez disso, é como um curso de água que passa e não para. A margem do rio não tem mais a água que passou. É verdade que vem outra água, muita água, mas passa, e fico apavorado com a ideia de que, se o que dizes se cumprir, chegará o momento em que deixarás de estar lá para fazer o papel do rio. E eu, o que direi àqueles que têm sede se não posso economizar nem uma gota da grande quantidade que tu me dás? Também os outros apoiam os gemidos de Pedro, reclamando que não ficam com nada do que ouvem, enquanto gostariam de se lembrar de tudo para responder a quem lhes faz perguntas. Jesus sorri e responde: Não creio, as pessoas também estão muito satisfeitas com vocês. Certamente, claro, por tudo o que fazemos, abrindo espaço para ti, abrindo caminho por entre a multidão, carregando enfermos, recolhendo esmolas e dizendo: sim, aquele é o Mestre. Maravilhoso, não é? Não se difame demais, Simão. Eu não estou me difamando, eu me conheço. Essa é a sabedoria mais difícil, mas desejo aliviá-lo do seu grande medo. Quando eu falar a você, não conseguir entender e lembrar de tudo, pergunte-me sem medo de me entediar ou desanimar.
Sempre temos algumas horas de privacidade, quando vocês podem abrir seus corações para mim. Eu dou muito para muitos, e o que eu não te daria, a quem amo tanto, que Deus não poderia te amar mais ainda? Você falou de ondas que passam e não sobra nada na mar. Chegará o dia em que você perceberá que cada onda depositou uma semente e que uma planta cresceu de cada semente. Você encontrará na sua frente flores e plantas para todas as ocasiões e ficará surpreso ao dizer: o que o Senhor fez por mim? Porque então você será redimido da escravidão do pecado e suas virtudes presentes terão alcançado um grande auge de perfeição. É o que dizes, meu Senhor, e eu descanso na tua palavra. Agora vamos a quem nos espera. Venha, paz para você, mulher. Serei seu convidado esta noite. Eles saem e Jesus direciona seus passos em direção ao lago para não ser oprimido pela multidão. Pedro é rápido em mover o barco alguns metros da costa, para que a voz de Jesus seja ouvida por todos, mas com espaço entre eles e os que estão ouvindo. Vindo de Cafarnaum, pensei no que vos devia dizer, e encontrei uma indicação nos acontecimentos desta manhã. Vistes 3 homens vindo a mim. Um veio espontaneamente, o segundo porque eu o incitei. O terceiro veio por causa de um entusiasmo repentino. E vós também vistes que eu levei apenas 2 deles. Por quê? Será que vi um traidor no terceiro? Não, na verdade, mas vi que ele não estava preparado. Ao que tudo indica, este aqui ao meu lado, aquele que iria enterrar seu pai, parecia mais despreparado. Em vez disso, o mais despreparado foi o terceiro. Ele estava tão preparado sem se dar conta que foi capaz de fazer um sacrifício realmente heróico. Heroísmo em seguir a Deus é sempre evidência de forte preparação espiritual. E essa é a explicação de certos eventos surpreendentes que acontecem ao meu redor. Aqueles que estão mais preparados para receber a Cristo, qualquer que seja sua casta e educação, vêm a mim com absoluta prontidão de fé. Aqueles que estão menos preparados me examinam como um homem excepcional, ou me estudam com desconfiança ou curiosidade, ou me atacam e me difamam, acusando-me de várias maneiras. As diferentes formas de comportamento são proporcionais à natureza despreparada dos espíritos. Entre o povo eleito deveria ser possível encontrar em todos os lugares espíritos prontos para receber o Messias, em cuja expectativa os patriarcas e profetas foram consumidos pela ansiedade. O Messias que finalmente veio, precedido e acompanhado por todos os sinais profetizados. O Messias cuja personalidade se torna cada vez mais clara por meio dos milagres visíveis operados nos corpos e elementos e pelos milagres invisíveis operados nas consciências que são convertidas e nos gentios que se voltam para o Deus verdadeiro. Mas não é assim. A prontidão em seguir o Messias é fortemente dificultada pelos filhos daquele povo, e o que é triste dizer, é tanto mais dificultada quanto mais se sobe às suas classes superiores. Não estou dizendo isso para escandalizá-los, mas para induzi-los a orar e meditar. Por que isso acontece? Porque os gentios e pecadores prosseguem mais no meu caminho? Porque eles aceitam o que eu digo e os outros não? Porque os filhos de Israel estão ancorados, ou melhor, estão presos como ostras nas margens onde nasceram. Porque estão cheios, oprimidos e obesos com sua sabedoria e não podem abrir espaço para a minha, jogando fora o que é supérfluo para dar lugar ao que é necessário. Os outros não sofrem com essa escravidão. Eles são pobres pagãos ou pobres pecadores, desimpedidos como um barco à deriva. São pessoas pobres que não têm tesouros próprios, mas apenas montes de erros ou pecados, dos quais se despojam de bom grado, assim que entende o que o Evangelho é, e eles provam seu mel fortificante, que é bem diferente da mistura nauseante de seus pecados. Ouçam, e talvez entendam melhor como a mesma ação pode dar frutos diferentes. Um semeador saiu para semear. Ele possuía muitos campos de vários tipos,
Ele havia herdado algumas de seu pai, nos quais seu descuido permitia que plantas espinhosas proliferassem. Outros campos foram comprados por ele. Ele os comprou de um homem negligente e os deixou como estavam. Em outros campos havia muitas estradas que se cruzavam, pois o homem amava o conforto e não gostava de viajar muito quando ia de um lugar para outro. Finalmente havia alguns campos, o mais próximo de sua casa, que ele cuidou para ter uma vista agradável em frente de sua casa. Eles estavam livres de pedras, espinhos, gramas e assim por diante. Então o homem pegou o seu saco de sementes de milho da melhor qualidade e começou a semear. A semente caiu no solo bom e macio que havia sido arado, capinado, fertilizado nos campos próximos à casa. Espalhava-se pelos campos com muitas estradas e caminhos, que se dividiam em pequenas porções, e também fazia com que o solo fértil fosse coberto por uma poeira árida e feia. Algumas das sementes caíram nos campos onde a tolice do homem havia permitido que as plantas espinhosas proliferassem. O arado os tinha virado de cabeça para baixo, parecia que não estavam ali, mas estavam, porque só o fogo, o destruidor radical do joio, os impede de voltarem a crescer. A última semente caiu sobre os campos que ele havia comprado há pouco e deixara como estavam, sem arar e sem retirar todas as pedras que haviam se afundado no solo, formando uma superfície dura, na qual nenhuma planta poderia criar raízes. Depois de espalhar todas as sementes, ele voltou para casa e disse: "Muito bem, só tenho que esperar a colheita." E ele ficou encantado, porque, com o passar dos meses, viu o milho crescer espesso nos campos perto da casa, e crescer, oh, que mar lindo! E ficou dourado e cantou hosanas ao sol, pelas espigas que roçavam uma nas outras. O homem disse a si mesmo: "Todos os campos são como estes. Vamos preparar foices e celeiros. Quanto pão, quanto ouro!" E ele ficou encantado. Ele cortava milho nos campos mais próximos e depois ia para os que havia herdado de seu pai e que havia deixado no estado selvagem. E ele foi pego de surpresa. O milho havia subido porque os campos eram bons e o solo cultivado pelo pai era rico e fértil, mas sua fertilidade afetou também as plantas espinhosas, que haviam sido derrubadas, mas não destruídas. Tinham crescido de novo e formado um espesso teto de espinheiro, por onde o milho não tinha conseguido sair, com exceção de algumas espigas, e estava completamente sufocado. O homem disse: "Eu negligenciei este lugar, mas não havia amoreira preta nos outros campos, então deveria estar tudo bem." E ele foi para os campos que havia comprado pouco antes. Sua surpresa e tristeza foram maiores. As finas folhas de milho murchas estavam espalhadas por toda parte como feno seco. Nada além de feno seco. "Por quê?" gemeu o homem. "E ainda não há espinhos aqui. E era a mesma semente, e era espesso e bonito. Pode ser visto pelas folhas bem formadas e numerosas. Por que então tudo murcha antes de chegar à espiga?" E com verdadeiro pesar ele começou a cavar o chão para ver se havia tocas de toupeiras ou outras pragas. Não havia insetos ou roedores, mas quantas pedras! Um poço de pedra. Os campos foram literalmente pavimentados com lascas de pedra, e a escassa terra que os cobria era enganosa. Oh, se ele tivesse lavrado fundo na hora certa! Oh, se ele tivesse cavado a terra antes de aceitar os campos e comprá-los como bons! Oh, se depois do erro que cometeu ao comprar o que lhe foi oferecido, sem se certificar de sua bondade, se ao menos os tivesse melhorado trabalhando duro! Agora era tarde demais e todo arrependimento era inútil. O homem se levantou e, desanimado como estava, foi para os campos onde havia construído muitas estradas para seu conforto. E louco de tristeza, ele rasgou suas roupas. Não havia absolutamente nada lá. O solo escuro do campo estava coberto com uma fina camada de poeira branca. O homem caiu no chão gemendo. "Mas por que aqui? Não há pedras, nem amoreira aqui, porque esses são os nossos campos.
Meu avô, meu pai e eu sempre os tivemos, e em muitos anos os tornamos férteis. Eu construí as estradas, tirei parte da terra, mas isso não poderia torná-las tão estéreis. Ele ainda chorava quando recebeu a resposta para sua dor de um enxame de pássaros que voava avidamente dos caminhos para o campo e de volta aos caminhos em busca de sementes. O campo, que havia se transformado em uma rede de caminhos, nas bordas dos quais caíra o milho, havia atraído muitos pássaros, que primeiro comeram o milho nos caminhos e depois as sementes no campo, até o último grão. Então a mesma semente semeada em todos os campos deu 100 para um em alguns, 60, 30, nada em outros. Ouçam qualquer um que tenha ouvidos. A semente é a palavra, a mesma para todos. Os lugares onde a semente caiu, seus corações. Medite a parábola e entenda. Que a paz esteja convosco. Ele então se volta para Pedro e diz: Suba o rio o mais longe que puder e pare do outro lado. E enquanto os dois barcos navegam um pouco o rio acima e param perto da margem, Jesus se senta e pergunta ao novo discípulo: Quem ficou em casa agora? A minha mãe e o irmão mais velho, casado há 5 anos. Minhas irmãs estão em várias partes da região. Meu pai era muito bom e minha mãe lamenta sua morte com o coração partido. O jovem para de repente, sufocando os soluços sinceros. Jesus agarra-lhe a mão e diz: Eu próprio experimentei essa dor e vi a minha mãe chorar. Então eu posso entender. O atrito do barco no leito de seixos do rio faz com que a conversa seja interrompida para permitir o desembarque. As colinas baixas de Betsaída, que quase chegam até o lago, acabam aqui. Ao contrário, uma planície rica em plantações se estende da costa do outro lado de Betsaída para o norte. Vamos para Merom? Pergunta Pedro. Não, percorramos este caminho entre os campos. Os campos, lindos e bem cuidados, mostram espigas de milho ainda tenras, mas bem formadas, todas da mesma altura. E embora ondulando levemente na brisa fresca do norte, elas se parecem com outro pequeno lago, cujas velas são as árvores crescendo aqui e ali, cheias de pássaros assobiando. Estes campos não são como os da parábola, comenta o primo de Jesus, Tiago. Na verdade, os pássaros não os devastaram, não há pedra nem amoreira. O milho é lindo, dentro de 1 mês estará dourado, e em 2 estará pronto para a foice e o celeiro, diz Judas de Queriote. Mestre, lembro-te do que disseste em minha casa. Vós falastes tão bem, mas começo a ter ideias na cabeça tão confusas como aquelas nuvens agitadas lá em cima. Diz Pedro. Esta noite vou explicá-la. Agora estamos à vista de Corazim. E Jesus olha para o novo discípulo dizendo: Muito se dá a quem dá, e as posses não privam o presente de seus méritos. Leve-me ao sepulcro de sua família e à casa de sua mãe. O jovem se ajoelha beijando a mão de Jesus e chorando. Levante-se, vamos, meu espírito percebeu o seu choro. Quero fortificá-lo em seu heroísmo através do meu amor. Isaque, o velho, disse-me o quanto tu eras bom. Isaque, sabes? Vós curastes a filha dele. Ele era meu apóstolo, mas vejo que sua bondade é muito maior do que me foi dito. Devemos apelar também ao ancião para lhe agradecer por ter me dado um discípulo. Eles chegam a Corazim e a casa de Isaque é a primeira que encontram. O velho que voltava para casa, ao ver Jesus com seus apóstolos e o jovem de Corazim entre eles, levanta os braços, segurando sua bengala na mão, e fica mudo e perplexo. Jesus sorri, e seu sorriso devolve a palavra ao velho. Que Deus te abençoe, mestre. Por que tanta honra para mim? Para dizer obrigado a você. Mas para que, meu Deus, eu tenho que dizer essa palavra para ti? Entre. Lamento que minha filha esteja ausente, auxiliando a sogra, porque ela se casou, sabe?
Não recebi nada além de bênçãos depois que te conheci. Depois da cura dela, veio aquele nosso parente rico de longe, viúvo, com os pequeninos precisando de mãe. Ah, mas eu já te disse tudo isso. Minha cabeça está velha, me perdoe. Tua cabeça é sábia e esquece de se orgulhar do bem que faz ao seu mestre. Esquecer o bem feito é sabedoria. Mostra humildade e confiança em Deus. Mas eu não saberia. E este discípulo não o tive por teu intermédio? Oh, mas eu não fiz nada, sabe? Eu só disse a verdade. E fico feliz que Elias esteja contigo. Ele se volta para Elias e diz: Sua mãe, depois do primeiro momento de espanto, ficou aliviada ao saber que tu estavas com o mestre. As últimas homenagens prestadas a seu pai foram realmente solenes. Ele não está enterrado há muito tempo. E quanto ao meu irmão? Ele está quieto, você sabe. Ele ficou bastante chateado com a sua ausência por causa das pessoas da aldeia. Ele ainda tem aquela mentalidade. O jovem dirige-se a Jesus. Tu assim dissestes, mas eu não gostaria que ele morresse. Deixe-o viver como eu e ao seu serviço. Os outros não entendem e se entreolham com curiosidade, mas Jesus responde: Não se desespere, mas persevere. Ele abençoa Isaac e vai embora, embora implore para que fique. Eles param primeiro perto do sepulcro e oram. Depois, por vinhas ainda seminuas, vão para a casa de Elias. O encontro dos dois irmãos é bastante frio. O ancião se sente ofendido e quer que as pessoas percebam. O mais jovem se sente culpado do ponto de vista humano e não reage. Mas a chegada de sua mãe, que sem dizer nada se prostrou e beijou a bainha da túnica de Jesus, iluminou o ambiente e seu espírito, e querem homenagear o mestre. Mas Jesus nada aceita, apenas diz: Seja justo o vosso coração uns para com os outros, como foi aquele por quem vós chorais. Não dê um sentido humano ao que é sobre-humano, a morte e a eleição para uma missão. A alma de seu justo pai não ficou chateada ao ver que este filho não estava presente no enterro de seu corpo, mas descansou tranquilamente na certeza do futuro de Elias. Não deixe que pensamentos mundanos perturbem a graça da eleição. Se o mundo ficou surpreso por não vê-lo perto do caixão de seu pai, os anjos exultaram ao vê-lo ao lado do Messias. Seja justo, e que isso console sua mãe. Você o criou com sabedoria, e ele foi chamado pela sabedoria. Eu abençoo todos vocês. A paz esteja com vocês agora e sempre. Eles seguem pela estrada que os leva de volta ao rio e dali a Betsaída. Elias não demorou um só momento na soleira da porta da casa de seu pai. Depois de dar um beijo de despedida em sua mãe, ele seguiu o mestre com a simplicidade de uma criança que segue seu pai verdadeiro. Inscreva-se no canal. Ative as notificações, dê o seu like, comente e compartilhe.